Saudações de paz a todos, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero, nesse dia tão especial, preparado pelo nosso bom Deus, expressar ao Senhor toda e unicamente a Ele toda adoração, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja dado todo louvor, toda honra e toda glória para todo sempre. Com essas palavras, eu quero expressar de todo o meu coração o meu agradecimento pelo convite e pela oportunidade que me foi concedida de poder, depois de quase 14 anos, retornar a esta casa. Eu me lembro que no ano de 2011, eu tive a honra de pregar nesse púlpito pela primeira vez no congresso HDM, Homens de Deus em Missão. Estar aqui é uma honra. Eu quero agradecer, antes de ministrar, a apóstola Glória pela oportunidade, pela confiança, porque desse púlpito, deste altar, Deus me levou a muitos lugares dessa nação brasileira. Quando estive aqui pela primeira vez, eu me lembro que a primeira ministração que Deus me deu neste púlpito, aqui o nosso amado irmão Júlio, que foi a ponte, o canal, o amigo, o irmão que nos convidou, que nos trouxe para retornar a essa casa, ele vai se lembrar. Eu ministrei uma mensagem a qual o tema era: o preguiçoso morre desejando. E essa mensagem, no ano de 2025, virou um livro do meu testemunho que eu trouxe aqui. E foi através daqui que Deus me deu esse livro. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Glória a Deus. Irmão Júlio, Deus abençoe em nome de Jesus. Agradecer a minha esposa que me acompanha, a mulher mais linda do mundo, a mulher que cuida de mim, que me ajuda, que ora por mim, missionária Patrícia, Deus abençoe por me acompanhar e por ser minha intercessora. Pastor Manuel de Londrina faz parte da nossa equipe, da nossa família. Sua esposa, a missionária Gabriela, Deus abençoe. Amém, irmãos? Vamos para a palavra? Vamos? Quem trouxe o exemplar das Escrituras, abra comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 37. Enquanto você abre, eu quero trazer ao seu coração algumas palavras. Uma delas é que quando Deus decidiu criar todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, Deus usou o poder de sua palavra.
através do poder da palavra, Deus trouxe a existência a tudo quanto não existia. Mas no dia que Deus decidiu formar o homem do pó da terra, Gênesis capítulo 2, verso de número 7, a Bíblia diz que Deus usou as suas mãos para modelar o homem. E através do toque das mãos de Deus, o homem foi formado conforme a sua imagem e semelhança. Mais tarde, quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que Jesus apareceu aos seus discípulos. E um dos seus discípulos, chamado Tomé, que quando Jesus apareceu a eles pela primeira vez, Tomé havia dito para os apóstolos que só acreditaria na ressurreição do seu Cristo, do seu Senhor, se tocasse nas marcas dos cravos que estavam em suas mãos. No princípio de tudo, Deus usou as suas mãos e o seu toque para criar o homem. Mas através da ressurreição de Cristo, agora Jesus usa as suas mãos para curar a incredulidade de Tomé. E eu tenho uma palavra antes de ministrar. Deus vai tocar em você nessa tarde. E através do toque das mãos de Deus, Ele vai curar a sua alma. Você crê nisso? O Júlio diz que os varões aqui, os homens, têm um grito de guerra. E eu quero aprender isso aí, irmão. Porque Deus gosta de barulho. Para invadir Jericó, Deus disse: olha, vocês só vão entrar na terra prometida depois que vocês gritar. Vocês até podem rodear Jericó por 13 vezes em silêncio, mas quando chegar na última volta, é para tocar a trombeta e abrir a boca. Então eu quero saber que grito é esse, irmão. Irmão Júlio disse: sabia que a gente tem um grito de guerra? Eu convido você a ficar de pé, porque nós já vamos ler o texto e vamos ministrar. Mas eu quero ver o grito de guerra do HDM 2025. Eu vou contar até 3 aqui e vocês vão gritar. Amém, irmãos? Vamos lá. 1, 2, 3. Lembrei do Gideão, né? Vamos de novo. Gostei desse negócio. Como é que é? É isso? Aí, agora eu vou junto, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Eita glória! Vamos lá. Se for para Jesus, aplauda mais alto, irmão. Gênesis capítulo 37 diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles
ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando feixes no meio do campo, e eis que o meu feixe se levantou, e também ficava em pé, e eis que os vossos feixes rodeavam-se e se inclinavam-se ao meu feixe. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Amém? Podeis assentar. Amados, há 25 anos eu prego o Evangelho. Há 25 anos atrás, assim como José, o personagem do capítulo 37 do livro do Gênesis, eu também tinha um sonho. E o meu sonho, aos 18 anos de idade, era ser um pregador do Evangelho. Tudo que eu mais queria no início da minha conversão era poder ter a oportunidade de falar de Jesus. Eu sonhava em pregar a palavra de Deus. Morava num lugar muito simples. Cresci no meio do mato, morando em um sítio. O meu pai administrava aquele lugar para o seu patrão. E com 18 anos eu dizia para o Espírito Santo: faz de mim um pregador do Evangelho. E quando eu dormia, eu sonhava que eu estava em cima de um púlpito, dentro de algumas igrejas, pregando o Evangelho. E um dia eu decidi contar o meu sonho para minha mamãe. E eu disse: mamãe, será que Deus pode fazer de mim um pregador do Evangelho? E a minha mãe respondeu: por que você acha que Deus não pode fazer de você um pregador do Evangelho? E eu me lembro que naquele diálogo com a minha mãe, eu disse: mãe, eu não consigo colocar uma camisa sozinho no corpo. Eu não consigo calçar um sapato e amarrar o cardaço sozinho. Para ir para a igreja, mamãe, a senhora que coloca a gravata, que às vezes eu peço para ir ao culto. É a senhora que coloca o paletó, o terno, quando vou à igreja. E como pode Deus fazer de mim um pregador se eu não consigo nem me vestir sozinho? Minha mãe, mesmo sem estudo, cresceu na roça, não sabe escrever nem o seu próprio nome.
olhou para mim e disse: filho, se você tem um sonho, e se Deus te chamou e te escolheu, não existe em Deus limitação alguma. Deus é poderoso para te capacitar. A minha mãe foi naquele dia ao centro da cidade de Londrina e me deu uma Bíblia de presente. Ela comprou uma Bíblia para mim, irmão Júlio, e ela me disse: se o teu sonho é pregar, começa pregando para as árvores. Todo dia pela manhã minha mãe me acordava, eu tomava o café da manhã, e a minha mãe dizia: vai lá para o meio dos pés de manga, vai lá no meio dos pés de mandioca, vai lá na onde tem os pés de abóbora, vai lá embaixo onde tem o pé de abacate, e começa a pregar para as árvores. E foi isso que eu fiz. Eu peguei a minha Bíblia, que eu havia ganhado da mamãe, e eu descia no meio das árvores e comecei a pregar para as árvores. E a minha pregação era mais ou menos assim: eu dizia para as árvores: Deus criou vocês, Deus criou a mim. O Deus que criou todas as coisas vai manifestar a sua glória e vai fazer o seu nome conhecido através de mim. Eu pregava para mim mesmo e pregava para as árvores. Houve dias que eu não queria pregar para as árvores, então eu pregava para o pé de mandioca. Aí eu fazia o apelo e a mandioca tinha um coração muito duro e não se convertia, eu pregava para o pé de acerola. E o tempo foi passando e 2 anos depois, um dia eu estava cansado de pregar para as árvores. E naquele dia minha mãe percebeu que eu não desci para pregar para as árvores, e ela me perguntou: o que está acontecendo? Todo dia você prega para as árvores. Eu disse: mãe, estou cansado. Porque Deus usou profetas para falar que iria me levantar para pregar o evangelho na nação brasileira, e faz 2 anos que eu estou pregando para o pé de manga, para o pé de acerola, para o pé de mandioca. Faz 2 anos que eu estou pregando para as árvores. Eu não tenho oportunidade de pregar na igreja. E a minha mãe disse: quem sabe é hoje que Deus escolheu para te trazer uma grande vitória. Escute isso. Eu entrei no meu quarto, peguei a minha Bíblia e disse: é verdade, mamãe está certa. Era um domingo, 9h30 da manhã, eu peguei a Bíblia, morava num sítio, desci para a beira do rio, e lá na beira do rio, perto da estrada, eu comecei a pregar para o pé de manga. Eu dizia para o pé de manga: faz tempo que eu faço apelo para você e você não se converte. Você é coração de boi. Era o tipo de manga que tinha lá. E eu comecei a pregar, e a mensagem foi 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4 e 5. Eu me lembro até hoje, eu tinha 20 anos. Eu dizia para o pé de manga: a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoie nas minhas palavras, mas no poder de Deus. E a minha mensagem naquela manhã para aquele pé de manga é: no poder de Deus o mar se abriu, no poder de Deus o povo foi levado para a terra prometida, e 16 nações inimigas caíram diante da espada de Josué. E comecei a pregar. De repente a minha mãe deu um grito. 20 minutos que eu estava pregando, e a minha mãe disse: Ederson! Eu fiquei assustado, deixei a Bíblia debaixo do pé de manga e corri para dentro de casa. Achei que tinha acontecido alguma coisa.
Quando eu cheguei na varanda, a mamãe olhou para mim e disse: tem um homem chorando sentado aqui na sala. Eu disse: quem é? Ela disse: não sei, ele disse que quer falar contigo. Eu entrei dentro da sala, um homem de 1,70 m, chorando desesperadamente. Sentei do lado dele, ele olhou para mim e disse: paz do Senhor. Eu disse: bom, é crente. Ele enxugou as lágrimas e me disse: filho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou o pastor Francisco. Eu sou pastor aqui no bairro da igreja Assembleia de Deus Missão. E deixa eu te contar uma coisa. Eu saí de casa hoje, dei um abraço na irmã Rosa, minha esposa. Depois de tomar café, olhei nos olhos dela e disse: eu vou pegar a van da igreja e vou dar uma volta nesses sítios que tem aqui para trás, porque quando eu voltar, eu vou ligar para o pastor presidente do campo e vou entregar a congregação, porque eu não quero ser pastor mais. Está muito difícil pastorear, as lutas são muito grandes. E eu peguei a van da igreja, ele me contando, e eu fui dando volta aqui 10, 15 quilômetros nessas estradas de chão. E eu parei debaixo de uma árvore com a van da igreja para fazer uma oração. Quando eu comecei a orar, eu escutei um barulho de alguém gritando no meio do mato. Eu desci da van e peguei a estrada, e lá daquela cerca, lá embaixo, na beira do rio, eu comecei a observar você. Eu fiquei ali uns 15, 20 minutos enquanto você estava pregando para o pé de manga, e Deus falou comigo. E sabe o que Deus me disse, jovem? Deus falou para mim: enquanto você quer parar, jogar tudo para o alto, desistir de tudo, tem alguém pregando para as árvores, pedindo para mim uma oportunidade para fazer a minha obra. Tem alguém chorando no meio do mato, dizendo: Deus, me dá uma chance, abre uma porta, envia-me a mim. E antes de eu pregar nesta tarde, eu quero dizer: talvez entrou alguém dessa forma neste lugar, dizendo: é o meu último culto. Se Deus não falar comigo, eu não volto mais. Se Deus não tratar com o meu coração, eu vou desistir de tudo. Eu vim aqui para te dizer, antes de pregar, não é hora de parar. Dá um chacoalhão em quem está do teu lado, diga: ei, não é hora de parar. Está difícil, mas não é hora de parar. A luta é grande, mas não é hora de parar. A afronta veio, mas não é hora de parar. A porta se fechou, mas não é hora de parar. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde: não é hora de parar. Mas eu vou pregar. Gênesis capítulo 37. É interessante porque os primeiros 2 versículos desse capítulo, o escritor começa falando acerca da geração, da descendência de Jacó. A intenção do escritor não é falar de um único filho de Jacó. A intenção do escritor é falar da família de Jacó. Ele começa falando que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã. O escritor começa dizendo que Jacó estava exatamente no lugar da promessa, na terra da promessa. E coisa boa é a gente estar no lugar certo, irmão. Coisa boa é a gente permanecer no lugar que Deus nos colocou. E o escritor diz: ele estava na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã, a terra prometida.
No versículo seguinte ele vai dizer: e essas são as gerações de Jacó. Aí ele coloca uma vírgula e ele diz: e era José, filho de Jacó, da idade de 17 anos, quando apacentava o rebanho de seu pai junto com os seus irmãos, filhos de Bila e filhos de Zilpa. É interessante porque ele está conectado à descendência de Jacó, mas de repente ele coloca uma vírgula e diz: era José, de 17 anos. É interessante porque essa passagem vai nos mostrar que Deus havia escolhido José antes mesmo dele nascer. A gente sabe que José, ele é conhecido na Bíblia como um homem que superou as suas crises, que enfrentou dentro da sua casa as raposas e as mazelas de seus irmãos. A gente lê a história de José, e um dia eu ouvi até alguém dizer que quando José, o sonhador, José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, chegou ao Egito, eu vi alguém dizer que de repente lá no Egito ele se torna governador, o primeiro ministro do Egito. E olha que o Egito era a potência do mundo, a nação mais poderosa naquele tempo. E como o Egito era a nação mais poderosa, José vai se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Depois de Faraó, ele é o segundo homem. Mas alguém diz: isso aconteceu de repente. Não foi de repente. Deus me livre desse de repente. Porque quando a gente examina, e é isso que Deus quer que eu fale aos vossos corações nessa tarde, a história de José, a gente vai perceber que José passou por situações complicadas desde o seu nascimento. José sofreu durante uma boa parte da sua vida. O nascimento de José aconteceu mediante a oração de Jacó. Jacó era um homem que, quando deixou a casa de seus pais e foi para a terra de Midian, e quando ele chega na terra de seu tio Labão, a história bíblica diz que ele se apaixona pela filha de Labão, uma moça formosa chamada Raquel. E quando ele decide pedir a moça em casamento, a proposta do sogro é: se você quiser casar com a minha filha, você vai ter que trabalhar 7 anos por ela. Dá uma olhada para quem está do teu lado. Para quem quer casar ou quem é casado, casamento dá trabalho, irmão. Fala para ele, quem é solteiro aí, eu tenho um conselho para você: quer casar? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Aí Jacó trabalha 7 anos, prepara a festa. Labão sabia que Jacó tinha fama de enganar o pai, de enganar o irmão. Labão dá uma festa, faz a cerimônia, a moça vem com o véu sobre o seu rosto, tradição judaica. Ele entra com ela na tenda,
E quando o dia amanhece, ao invés de acordar do lado da mulher amada, ao invés de acordar do lado de Raquel, a mulher que ele trabalhou por ela 7 anos, quando o dia amanhece, ele olha e quem está lá? Leia, a irmã mais velha de Raquel. Quando a gente lê isso de forma superficial fica fácil, mas quando a gente começa a meditar, a gente entende a frustração de Jacó. Um homem que trabalha 7 anos por uma mulher, pelo amor de Raquel. E naquela noite de núpcia, com certeza ele se entregou como nunca, achando que estava num ato íntimo com Raquel. Mas quando o dia amanhece, que ele percebe que todo o amor, todas as palavras que ele pronunciou, tudo aquilo que ele entregou na noite de núpcia, não foi para a mulher a qual ele havia trabalhado. Tudo aquilo que ele havia se esforçado, em uma noite ele entregou para a pessoa errada, porque Leia não era a mulher a qual ele amava. Imagine você como é que Jacó olhava para Leia ou para Lia no dia seguinte. E ele fica tão bravo que ele vai procurar o sogro, e o sogro fala para ele: não, aqui a gente casa primeiro a mais velha, depois a mais nova. Mas se você quiser possuir Raquel como tua mulher, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele decide trabalhar mais 7 anos em prol de Raquel. Só que nesse período que ele vai trabalhar por Raquel, a Bíblia diz que nesses 7 anos, todos os anos, Leia dava filhos a Jacó. Porém Raquel era uma mulher estéril. E a Bíblia diz que ali nasceu, naquele período, uma rivalidade. Mas não era uma rivalidade comum, não era uma rivalidade qualquer, era uma rivalidade de útero, de ventre. Ao ponto que Raquel chega em Jacó e diz: olha, ou você me dá um filho, ou eu morro. Jacó vai olhar para Raquel e vai dizer: por acaso eu sou Deus para te dar um filho? Quando Raquel percebe que não pode gerar, o que ela faz? Ela chama uma serva. E ela pega essa serva, Zilpa, e entrega para Jacó e diz: olha, segundo a lei de Hammurabi, você pode se deitar com ela, e o filho que ela gerar será meu. E ali começa a rivalidade. Quando Leia percebeu que Raquel havia oferecido uma serva para Jacó, para aumentar a rivalidade, Leia falou: já que ela ofereceu Zilpa, eu ofereço Bila. Agora imagina o conflito familiar, uma família desprovida de entendimento, discernimento, uma família destruída. Porque entre aquelas 4 mulheres, Raquel, Leia, Zilpa e Bila, começa uma rivalidade. Quem dá mais filho a Jacó? Quem gera mais filho para Jacó? Até que chega um momento que diz a Bíblia, e você vai entender onde nós vamos chegar, o que tem a ver isso com honestidade e prosperidade, você vai entender. Chega um momento que Raquel gera um filho, e o filho que vai nascer do ventre de Raquel é José. E a rivalidade na casa de Jacó, entre os filhos de Jacó,
ela não veio a existir no capítulo 37, quando José tem 17 anos. A rivalidade, ela nasce desde o início. Isso é, desde quando aqueles meninos ainda eram crianças. Porque quando José nasceu, o filho de Jacó com Leia, Rúben, era o primogênito. E aí se cria uma rivalidade maior. Por quê? Porque Jacó entende que Rúben é o primogênito, porque nasceu do ventre de Leia, nasceu primeiro, mas não era o filho amado. Por quê? Porque se Labão não tivesse enganado Jacó, o primogênito seria José. E aí o capítulo 37 diz que Jacó amava muito mais a José, porque era o filho da sua velhice e também era o filho da mulher a qual ele amava. Passa-se um tempo, José chega aos 17 anos, e quando José está chegando aos 17 anos, acontece uma tragédia. E é aqui que eu quero começar a pregar. Tragédia acontece às vezes no meio do percurso. Surpresas indesejadas acontecem às vezes no meio do percurso. E qual foi a tragédia que José vai vivenciar? A sua mãe Raquel vai gerar mais um filho chamado Benjamim, e no parto de Raquel ela morre. A mulher que deveria defender José, acolher, aconselhar José, ela morre e deixa um filho. E esse filho, Benjamim, vai estar debaixo dos cuidados de quem? Do filho caçula, que era José. José vai ter que cuidar de quem? De Benjamim. José se torna o filho que Jacó escolheu para passar o bastão. E a prova bíblica disso é que o capítulo 37, quando diz que José chega aos 17 anos, Jacó manda ele apacentar o rebanho com os filhos de Zilpa e com os filhos de Bila, porque Jacó confiava em José. E quando José vai para o campo cuidar do rebanho, a Bíblia diz: e José voltava e trazia a má fama de seus irmãos ao seu pai. Diga para alguém que está do teu lado: é difícil você ser honesto em um ambiente de desonestidade. Não dá para ser honesto sem sofrer em ambientes hostis. Ele trazia a má fama dos seus irmãos porque ele era honesto, e a honestidade de José fazia com que ele contasse ao pai os erros que os seus irmãos cometiam. E muitas das vezes a gente sofre por causa da honestidade, porque a gente quer ser honesto em um ambiente onde a mentira reina. A gente quer ser honesto num ambiente onde as pessoas desonestas às vezes têm superioridade sobre nós. José era apenas um menino, e ele chegava em casa e na sua honestidade ele trazia a má notícia, a má fama. E a Bíblia diz que por causa disso os seus irmãos não podiam mais falar com ele de forma pacífica. Então não foi de repente que Deus honrou José. E a Bíblia diz que mesmo José sendo honesto,
em ambientes a qual os seus irmãos não eram honestos. A Bíblia diz que Jacó decidiu dar a ele uma túnica de várias cores. E essa história da túnica, não sei se te contaram, mas eu vou te contar. A túnica não era simplesmente uma túnica riscada de giz. Não era uma roupa simplesmente de mangas compridas, como diz os nossos sábios. Não era uma túnica simplesmente bela e bonita. A túnica fazia parte da tradição judaica, onde o pai confeccionava uma túnica colorida para indicar que após a sua morte, o filho que possuía a túnica é que assumiria o clã da família, seria o cabeça da família. E quando ele ganha a túnica, a Bíblia diz assim: e por causa da túnica os seus irmãos o invejavam ainda mais. A honestidade de José e a túnica que ele ganha de seu pai, como ato de confiança, uma aliança de Jacó com José, um sinal que ele seria o responsável pelos seus irmãos após a morte de seu pai, fez com que os seus irmãos o invejassem. Aí a Bíblia diz que, para piorar a situação, José começou a ter sonhos. E Deus não dá sonho para qualquer um, irmão. Diga para alguém que está do teu lado: Deus dá sonho para quem é honesto, irmão. O desonesto, ele se ilude, mas aquele que é honesto, ele sonha os sonhos de Deus. Aí o primeiro sonho de José, você vai entender. Ele vai chamar os seus irmãos e vai dizer: olha, eu tive um sonho. E nesse sonho que eu tive, a gente estava lá apanhando trigo, e o meu feixe se colocava de pé, e o feixe de vocês rodeava o meu feixe e se inclinava diante dele. A gente vai ver aqui que Deus está dando a José um princípio de prosperidade. Ele é honesto em ambientes hostis, e ele tem um sonho, e esse sonho que ele tem, ele está no campo apanhando trigo. Diga para alguém que está do teu lado assim: o primeiro princípio de prosperidade é quando você entende que Deus está te dando capacidade para gerar recurso. Quer prosperar? Quer que Deus prospere a tua vida? Entenda esse princípio. O primeiro princípio da prosperidade é quando nós entendemos que Deus nos capacita a ser alguém que gera recurso. Pastor, não estou entendendo, eu vou explicar. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Quando Deus plantou um jardim no Éden e formou o homem, no verso 15 do capítulo 2, a Bíblia diz que Deus chamou Adão e disse: olha, lavra e guarda o jardim. Diga para alguém que está do teu lado: lavra e guarda. Como assim, pastor? Eu vou explicar isso aqui. Lavrar significa plantar, semeia. Quem semeia e guarda acaba gerando recurso. Pastor, não entendi. Eu vou explicar isso dentro de um princípio bíblico. No livro de 2 Reis, capítulo de número 4, a Bíblia conta a história de uma viúva que estava endividada com a morte de seu marido. E segundo a lei,
o credor poderia levar, já que ela não tinha condições de pagar a dívida, poderia levar os seus 2 filhos. Aquela mulher, Júlio, num ato de desespero, correu até o profeta Eliseu e disse: Eliseu, meu senhor, o meu marido era teu servo, e os credores querem levar os meus 2 filhos como escravos. Aí o profeta Eliseu disse: o que você tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem senão uma botija de azeite. Aí o profeta libera uma palavra para ela: olha, para que o milagre aconteça, você precisa gerar recurso. Então vai no caminho de volta, procura os teus vizinhos e pede vasos ou vasilhas emprestadas, e não poucas, pede muitas. Entra no teu quarto, fecha a porta e deita a botija de azeite sobre os vasos, as vasilhas vazias. E a Bíblia diz que ela fez isso. Emprestou vasos e vasilhas, entrou no quarto, fechou a porta, pegou a botija, deitou sobre os vasos, as vasilhas vazias. A Bíblia diz: e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. E ela foi enchendo, até que quando acabou os vasos, o azeite parou. O milagre não aconteceu nessa hora. O milagre aconteceu quando ela vai procurar o profeta pela segunda vez. Quer ver? Geração de recurso. Ela corre na casa do profeta e diz: olha, eu estou com um quarto cheio de vasilhas, cheios de azeite. Eu estou com os vasos cheios de azeite. O que eu faço? O milagre aconteceu. Aí Eliseu olhou para ela e disse assim: agora você vai voltar lá, vai pegar todos os vasos, todas as vasilhas cheias de azeite, vai vender, vai pagar a tua dívida e vai viver do resto. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga: Deus está te capacitando a gerar recurso. Aquela mulher tinha uma dívida. O que Deus deu a ela não foi só, aleluia, suficiente para pagar a dívida, mas também Deus deu a ela a capacidade de viver do resto. Diga para alguém que está do teu lado: o que Deus vai entregar para você nesse congresso não vai ser só suficiente para que você possa quitar a sua dívida. Não, o que Deus vai te dar vai transbordar, irmão. Vai encher os cestos que estão vazios, e você vai prosperar, gerando recurso que vem da palavra liberada do homem de Deus. É isso, irmão. Eu contei a outra vez que eu vim aqui, eu vou contar de novo. Eu congregava numa congregação bem pequena, essa do pastor Francisco, que já está na glória. Deus, faz 5 anos que Deus levou o nosso pastor. Aquele que chorou no sofá da minha casa quando eu tinha 20 anos. E tinha um irmão, o pastor Manuel, que congregava com a gente, o irmão Noel. E no bairro que a gente morava tinha um supermercado. E o dono do supermercado era uma mercearia pequena. Quando ele abria às 7:30 da manhã o supermercado, o ladrão já estava lá dentro esperando ele entrar para fazer o assalto. Era todo dia. Quando não levava dinheiro, levava as coisas, levava... E aí o dono do supermercado, da mercearia, disse: eu não vou ficar com o mercado aberto nesse bairro. Colocou uma placa escrito: vende-se. Aí o irmão Noel passou na frente da mercearia e lembrou de uma profecia que Deus falou para ele, que ele seria empresário. Ele disse: eu vou ser empresário. Chegou em casa e falou: vou comprar o mercado. Aí a mulher dele disse: você não sabe que o dono do mercado está vendendo no mercado, porque os meninos todo dia vão lá roubar? Ele disse: mas Deus falou que eu vou ser empresário e é para mim comprar o mercado. Aí ele foi conversar com o dono da mercearia, e o dono da mercearia falou: eu quero 40 mil. Isso foi no ano de 2003. Ele falou: não tem 40 mil, mas eu tenho uma Zafira. É Zafira, aquele carro, né? De 7 lugares. É isso, Zafira? É Sá ou Zá? Zafira. Ele ofereceu a Zafira. O dono do mercado aceitou. E os pagamentos de cheque predatado lá pela fé. E ele chegou no culto à noite e falou: comprei o mercado. A mulher dele queria largar dele.
Falou, tu ficou doido. Quando tu abrir esse mercado amanhã, o ladrão já está lá dentro esperando. Ele falou, Deus já me deu uma estratégia. O irmão Noel, antes de abrir o mercado, saiu anunciando para todo mundo, comprei o mercado é meu, agora o mercado está sobre nova direção. Colocou uma faixa lá escrito, sobre nova direção. Uma semana, o mercado fechado, ele falando para a esposa, Deus me deu uma estratégia. Ele disse, que estratégia, homem? Você fica vendo. Ele começou a pesquisar no bairro onde eu congregava, que era um bairro terrível na época. Quem que é o pior daqui do bairro aqui, o que mata, o que rouba, tudo aí, deram o endereço do peão lá. Ele foi lá na casa do camarada, bateu palma, saiu uma senhora, ele disse assim, a senhora é mãe do fulano? E aquela senhora de idade, de 57, quase 60 anos ali, né, entrando na terceira idade, disse, sou eu. Disse, então, eu comprei um mercado, eu queria contratar a senhora. Estava orando, Deus mandou contratar a senhora para limpar a mercearia. A senhora aceita? Ele falou, mas por quê? Porque a senhora é uma mulher madura, a senhora é uma mulher, né, de respeito. E indicaram a senhora. Aí a mulher aceitou. Ele falou, só que eu não posso pagar muito. Eu posso pagar um salário para a senhora limpar lá as prateleiras, passar um pano, a senhora mudar lá as coisinhas lá. A mulher aceitou. Aí ele atravessou um outro bairro, tinha uma favela lá. Ele foi lá e pesquisou, quem que é o perigoso? Ele foi lá na casa do perigoso. Aí chegou lá, bateu palma, saiu o rapaz e falou assim, ó, eu estou procurando uma menina aí de uns 17, 16 anos para trabalhar no caixa do meu mercado. Aí o perigoso falou, eu tenho minha irmã, posso contratar ela? Eu posso pagar meio salário mínimo. Contratou a irmã do outro perigoso. Deus capacita, irmão. E ele abriu o mercado dele com a mãe do perigoso e com a irmã do perigoso. O mercadinho foi crescendo, crescendo. O que eu estou falando é verdade, mano. Foi crescendo, foi crescendo. Ele mudou lá para o União da Vitória, abriu o Tonhão. Depois vocês pesquisam na internet. Hoje ele tem mais de 30 mercados grandes em Londrina. Milionário o homem. Mas começou com a mãezinha do perigoso, a irmã do perigoso. Porque Deus deu a ele capacidade de gerar recurso. Deus deu a ele estratégia. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga, princípio de prosperidade. O que determina a prosperidade de Deus na sua vida não é o ambiente que você está. Talvez você esteja numa terra seca que nem estava Isaac em Gênesis 26. Talvez no lugar que você esteja você não vê uma porta de escape. Mas eu vim aqui como homem de Deus para profetizar. No lugar que Deus te colocou você vai prosperar. Sua família vai prosperar. Teu ministério vai prosperar. Tua empresa vai prosperar. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te capacitar. Você vai gerar recurso. O que Deus vai te dar vai transbordar não só na sua vida, mas em todos que estiver à sua volta. Quem acredita, abre a tua boca e manda um glória a Deus para ele ouvir nesta tarde. Aleluia. Porque só Deus faz milagre, irmão. José não entendia porque os seus irmãos o odiavam, o invejavam, não usava de pacificidade, de paz com ele, de palavras pacíficas com ele. Ele não entendia porque ele era tão odiado dentro de casa. Mas Deus estava preparando ele. Até para vender José, ele passa por um período de humilhação. Porque quando ele é lançado lá no poço, na cova, a Bíblia diz que os irmãos tramavam contra a sua vida, se ajuntaram para dizer, vamos matar. Imagina, José dentro de um poço, 17 anos, e ele não foi colocado ali naquele poço com carinho, ele foi jogado, empurrado lá, olhando para cima e escutando os irmãos dizer, que jeito que a gente vai matar ele? Um dava uma ideia, dizendo, vamos matar a paulada. Os próprios irmãos. O outro dizia, não, vamos matar na pedrada. O outro dizia, não, para que matar? Vamos matar não, vamos vender. Rubens diz, para que matar? A gente vende. E a Bíblia diz que vinha uma caravana de ismaelita. E a Bíblia diz que ele foi vendido por 20 moedas de prata. Isso era uma humilhação, porque
Porque segundo a lei de Moisés, a lei do Eterno, um escravo era vendido por 30 moedas de prata. Ele foi vendido abaixo do preço. Ele não valia, quando os irmãos vendeu ele por 20 moedas, estava dizendo para ele: você não vale nem o que um escravo vale. Venderam ele. José vai para o Egito, você conhece a história. Ele chega lá, ele é comprado por um general. Potifar era um general no Egito, um homem de influência do exército de Faraó. E a Bíblia diz que lá na casa de Potifar, ele se torna um gerente, um gerador de recursos. Porque aonde ele tocava, a Bíblia diz, tudo que ele fazia, Deus era com ele. Estava no Egito, mas Deus era com ele. Mas a Bíblia diz que com um certo tempo a mulher de Potifar se engraçou para o lado de José e se apaixonou por ele. E quando José achou que as coisas iam se encaminhar para o lado bom, se encaminhou para o lado ruim. Porque a mulher ficou doida por ele, apaixonada por ele, e um dia tentou contra ele. E a única solução que José encontrou no meio do caos era fugir. E quando fugiu, teve que deixar a capa, a túnica que Potifar havia dado a ele. E a acusação que ele vai enfrentar agora é atentado contra o pudor. Mas eu acho linda essa passagem, porque a Bíblia vai nos mostrar que Potifar tinha tudo para mandar matar José. Os egípcios tinham tudo para matar e tirar a vida de José. Afinal de contas, a acusação contra ele era grave. Violência contra o pudor. Mas Potifar preferiu enviar José para a prisão. E José ficou lá. E não foi por pouco tempo. 13 anos. Só que, sabe o que diz a tradição? Que lá na cadeia, lá na prisão, Deus era com ele. A tradição diz que quando um preso ficava doente, era José que curava as feridas dos outros presos. A tradição rabínica diz que era José que ajudava a curar as enfermidades como médico daqueles que estavam presos com ele. E a Bíblia diz que até o carcereiro deu para José a chave de todas as prisões. Porque até na prisão Deus era com ele. Aí você conhece a história. José saiu de casa com 17, está com quase 33 anos. Quando o faraó teve o sonho das vacas magras, das vacas gordas, das espigas magras, das espigas gordas. Aí ele vai lá. O copeiro se lembra dele. Ele se apresenta para Faraó. Interpreta o sonho de Faraó. Faraó entende que vai vir 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E Faraó, movido pelo próprio Deus, vai nomear a José com a sua espada o segundo homem do Egito. Faraó vai olhar para ele e vai dizer: olha, enquanto eu estiver no trono, quem manda sou eu. Mas se eu se levantar, o que você falar enquanto você estiver no trono é você que manda. E aqui a gente precisa entender que às vezes o caminho que Deus te leva não é o destino final que Ele propôs para a sua vida. Diga para alguém que está do teu lado, diga: às vezes você precisa entender
que há caminhos que Deus nos leva de humilhação, de luta, para nos conduzir a um destino de honra, de exaltação e de fartura e de prosperidade. Quer um exemplo? O ano passado, irmão Júlio, eu fui acometido de uma hérnia de disco na coluna. Fiquei 7 dias internado, 40 dias na cama, sem poder dar um passo sequer. A minha esposa me levava carregado para o banheiro para tomar banho. Passamos lutas. Injeção não resolvia, fisioterapia não resolvia. Teve dias que eu chorava e minha esposa dizia: calma, vai passar. Eu falava para ela: como é que eu vou pagar aluguel? Eu não tenho casa própria. Eu não estou pregando, eu não estou mencionando, eu não consigo sair do quarto. Como é que a gente vai? E ela dizia: Deus vai prover. Deus vai cuidar. E a gente chorava. Eu dizia: Deus, me tira da cama. Aí eu tinha uma causa na justiça, que fazia uns 4 anos, Júlio. Nem lembrava da causa. De repente chegou o dia 15 de dezembro de 2024. A minha advogada me ligou e disse: senhor Ederson, passa o número da sua conta que o juiz assinou a sua causa. Aí eu tinha um sonho de ter um carro. Eu vou comprar um carro. Conversei com a minha esposa: você concorda? Porque o valor não era Santana. Escuta isso, irmão. Cheguei na minha mãe falou assim: não, você não vai comprar carro não. Minha mãe falou assim: não, você não vai comprar carro não. Por que você não compra uma chácara? Eu falei: ah, mãe, é 30 mil, não é 300 mil não. Minha mãe falou: a vizinha está vendendo a chácara. Eu falei: ela pode estar vendendo, mas eu tenho 30 mil. Ela falou: ela vende com você. Falou: onde a vizinha mora? Está aqui minha esposa. Do outro lado da rua, vamos lá. Eu falei: vamos lá. Cheguei lá e falei: eu fiquei sabendo que a senhora está vendendo a chácara. A senhora, seu marido, estou vendendo. Quanto a senhora quer na chácara? 130 mil. Olhei para minha mãe e falei: não falei, mãe? Aí eu falei para ela: não, eu só vim aqui de curioso. A hora que eu virei as costas, ela falou assim: mas para o seu eu faço 110. Eu falei: mas eu só tenho 30, né? Pensei, né? Aí a minha esposa me cutucou assim e falou: vamos pela fé agora. Pela fé. Falei: vamos fazer um negócio aqui? Ela falou: que negócio? Falei: eu te dou 20. Eu tinha 30, olha só. Te dou 20 e a senhora parcela para mim 90 parcelas de R$1.000. Eu já, na minha mente, falei assim: não vai aceitar, né? Ela falou assim: você está com os 20? Eu falei: então deposita os 20 hoje, que a chácara é tua. Eu falei: não, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu falei: mas por quê? Ela falou: não, porque lá a chácara tem uns contratos, mas não saiu o título ainda, escritura, esse negócio. Você vai ter que arcar depois com documento, se der certo e tal, né? Eu falei: olha. Aí fomos orar. Falei: meu Deus. Aí minha esposa falou assim: ó, Deus falou para mim que um dia ia ser dona de chácara. Você morou no sítio, no chácara, toda a vida. Pode comprar que Deus está no negócio. Falei: tá bom. Pegamos 20 mil. Escuta, isso aqui é testemunho. Agora. Dezembro do ano passado. Depositei. Chegamos lá, irmão, a chácara, as árvores cobriam a casa, o telhado estava caído. Mato, todo lado, coral, jararaca, surucucu, caninana, escorpião. Eu falei para minha mulher: nós vamos morar aqui, tá feio o negócio aqui, hein? Ela falou assim: sobrou 10 mil, vamos arrumar. Eu falei: tá bom, vamos arrumar, que jeito, com 10 mil isso aqui. Aí Deus me deu a ideia, a estratégia. Compra uma motosserra,
Imagina, irmão, eu com deficiência, com a motosserra, irmão. Ia virar o Jason. Comprei, pastor Manuel, a motosserra, tá lá. Dei a motosserra na mão da mulher, ela saiu que nem o Jason, derrubando árvore, derrubando mato, cortando, tá ali, ó, cortando tudo. 2 dias depois já melhorou, a gente já enxergava a casa. Arrumei 2 amigos crentes lá, um é crente, outro é meio crente. Aí eu falei pro meio crente, eu posso te dar R$1.000. Ele falou, deixa que eu limpo tudo. Foi lá, arrancou todos os matos, roçou com a roçadeira os matos que tinha que roçar. Aí veio outro amigo e falou, eu não cobro nada, compra aí as telhas, trocou as telhas para não chover, arrancou. Quando foi arrancar o forro da casa, caiu gambá, jararaca, cascavel, gato. E, meu Deus do céu, irmão, nunca vi tanta coisa que tinha naquele lugar. Resumindo, a gente mudou no dia 4 de janeiro desse ano. Aí vamos ver o negócio da documentação e não tem condição. Quando foi essa semana, um vereador da cidade de Londrina me ligou, a gente foi na prefeitura. Resolvemos, damos entrada, né, na documentação da chácara. Aí o vereador chegou lá e falou assim, quanto você pagou nessa chácara? Eu falei, parcelado, tudo assim, 110. Ele falou assim, a sua chácara está avaliada em R$1 milhão. Pastor, por quê? Escute que eu vou falar para você dar glória a Deus. A chácara tem 2.000 metros quadrados, está aqui minha esposa. A chácara valia mesmo 110 mil. Mas quando foi agora o mês passado, compraram o sítio do fundo da chácara, estão construindo um condomínio de classe alta. O terreno lá no condomínio, cada terreno R$700 mil. Já tem gente oferecendo R$500 mil para nós vender a chácara. Falei, não vamos vender nada. Nós chegou aqui, nós morava com a jararaca, com a cascavel, nós morava com os escorpião, nós morava com os gambá. Mas hoje Deus nos mostrou que se nós permanecermos no ambiente que Ele nos colocou, Ele nos prosperará. Levanta a tua mão direita, deixa eu profetizar. Você não vai precisar mudar de cidade, você não vai precisar mudar de bairro, você não vai precisar mudar de emprego, você não vai precisar mudar de empresa, não, você não vai precisar abrir empresa em outro lugar. No lugar que Deus te colocou, Ele vai abrir as portas, vai derramar sobre a tua vida uma chuva temporânea, uma chuva seródia, e você vai prosperar no lugar que Deus te colocou. Aleluia. Só Deus faz isso, irmão. Só Deus faz isso. Eu estou encerrando. José estava lá governando o Egito, o segundo homem mais poderoso da terra naquele tempo. E de repente as vaquinhas magras começou a marchar para a terra de Canaã. As espigas magras foi lá para Canaã visitar a casa de Jacó. E como o Egito era o celeiro do mundo, os irmãos de Jacó, ou melhor, os irmãos de José, saíram de lá para buscar recurso aonde? No Egito. José está lá no palácio e daqui a pouco ele vê 10 irmãos, 10 homens passando com os seus sacos vazios, foram buscar mantimento no Egito. E quando José olha, ele reconhece: esses são os meus irmãos. José chamou os súditos e diz: olha, quando eles encherem o saco deles de mantimento, vocês pegam o dinheiro que eles pagaram e colocam dentro do saco de cada um deles. E junto com o dinheiro vocês pegam uma taça de ouro, a qual eu bebo vinho, a qual eu desfruto da mesa de Faraó. E você vai colocar essa taça de ouro em um dos sacos, entre aqueles 10 que estão ali. Os irmãos de José pegam os sacos cheios de mantimento,
estavam voltando para casa, de repente decidiram conferir a mercadoria. Quando abriram, perceberam que o dinheiro que eles haviam pago estava dentro do saco. Um deles abriu e disse: ei, não é só o dinheiro não, olha, dentro desse saco aqui está uma taça de ouro. Vamos devolver. Não vamos sair do Egito desse jeito não. Vamos devolver o dinheiro e vamos devolver a taça. Quando voltaram, José cobriu o rosto e eles não se lembraram de José. Anos haviam se passado e José disse: como pode? O Egito usou de bênção para a vida de vocês e vocês estão me roubando. Não, a gente encontrou o dinheiro. Não. Aí José faz uma proposta para eles: para que vocês não morram no Egito, vocês vão lá na casa do pai de vocês e vocês vão trazer para mim aqui o irmão caçula de vocês. Quem que é o irmão caçula? Ah, meu pai tem um filho caçula, Benjamim. Mas nós não podemos fazer isso, porque a gente tinha um irmão. Olha o que eles vão dizer: a gente tinha um irmão que morreu, que foi devorado por uma besta fera. E José, Então essa foi a história que vocês contaram para o meu pai, né? No pensamento. Então vocês disseram para Jacó, meu pai, que eu morri porque uma besta fera me devorou. Olha, vocês só vão sair vivos daqui se buscar. E tem um detalhe: um de vocês vai ter que ficar de garantia que vocês realmente vão voltar com o irmão mais novo, Benjamim. Chegaram na casa do pai e falaram: pai, a gente precisa levar Benjamim porque aconteceu um incidente. E se a gente não voltar com Benjamim para o Egito, o nosso irmão que ficou Judá de garantia vai morrer. E Jacó disse: não, eu já perdi um filho. Vocês se esqueceram que o filho da minha mulher amada, Raquel, foi devorado por uma besta fera. E aí eles têm que jurar para Jacó que eles não vão deixar Benjamim no Egito, que eles vão voltar com Benjamim. Eles pegam o filho caçula de Jacó, o irmão caçula de José, a qual José ajudou a cuidar, criar, leva para o Egito. E a Bíblia diz que quando José viu Benjamim, ele entrou no quarto e chorou. E a Bíblia diz que o choro de José foi tão alto que foi ouvido em todo o palácio. Ele gritava, ele com raiva, ele colocou para fora todos aqueles anos de sofrimento. Mas depois que José termina de chorar, de gritar, de colocar para fora toda a mágoa, toda a dor, todo aquele sentimento, ele tira aquela roupa, ele tira aquele véu e se apresenta dizendo para os seus irmãos: ei, vocês não estão me reconhecendo? Eu sou José a quem vocês venderam, a quem vocês jogaram no fundo do poço. Eu sou José, aquele que vocês odiavam, que vocês invejavam, aquele que vocês não falavam pacificamente, aqueles que vocês desprezavam. Eu sou José. Aí eles caíram de joelho desesperados, mas José olhou para eles e disse: ei, mas vocês não precisam ter medo. Deus não trouxe vocês aqui para me matar vocês. Não, Deus fez ao contrário. Deus usou vocês para me enviar para cá primeiro, para ser o provedor da nossa casa, para cuidar de vocês. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga assim: às vezes Deus usa caminhos de dores, caminhos de sofrimento, para fazer de você um provedor
para aqueles que um dia te humilhou, um dia talvez te desprezou, um dia talvez te vendeu como escravo, mas não guarda isso no coração. Eu aprendo com José que o segredo da prosperidade está em ter um coração misericordioso, em ter um coração perdoador. E eu vim aqui para te dizer que o segredo da prosperidade está em perdoar aqueles que te desprezaram um dia. Coloca a mão no ombro do teu irmão, diga: quer prosperar? Perdoa, porque todo caminho que você percorreu para chegar até aqui faz parte do processo. A palavra hebraica para prosperidade é tsalear. Tsalear é a palavra, existe 4 palavras para prosperidade, mas eu gosto muito dessa. Tsalear é a palavra para prosperidade que significa resultado. Diga para alguém que está do teu lado, diga: não importa o processo, o que importa é o resultado. Diga: não importa o tamanho da dor, o que importa é que essa dor vai produzir um resultado extraordinário. Diga: Deus não te chamou para parar no meio do caminho, para desistir dos teus sonhos, para desistir das promessas que um dia foi liberada sobre a tua vida. Deus te chamou para dar resultado. Escute o que eu vou dizer, no meu livro eu escrevi isso: na vida, ou você dá desculpa, ou você dá resultado. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga: apaga do teu dicionário as desculpas, porque Deus te chamou para dar resultado. Você vai dar resultado na tua casa, você vai dar resultado no teu casamento, você vai dar resultado na tua igreja, você vai dar resultado na tua empresa, você vai dar resultado no teu trabalho, na tua faculdade, os teus sonhos, aleluia, vai ter resultado. Diga para alguém que está do teu lado: Deus te chamou, meu irmão, não é para dar desculpa não. Deus te chamou foi para dar resultado. Para dar resultado. Eu estou encerrando. Isso é princípio de prosperidade. Eu disse que o meu livro nasceu de uma pregação que eu preguei aqui. A apóstola Glória estava nessa pregação: preguiçoso morre desejando. Diga: não basta desejar, tem que dar resultado, irmão. Não basta sonhar, tem que dar resultado, irmão. Não basta ter projeto de vida se você não der resultado. Fica de pé no nome de Jesus. Eu quero convidar você que foi chamado por Deus para dar resultado nessa terra. Não para dar desculpa, mas para dar resultado. Um dia eu falei para Deus: Júlio, Senhor, como é que eu vou pregar lá no começo se eu não consigo nem segurar o microfone direito? Deus falou: foi para isso que eu inventei o pedestal. Não tem desculpa, irmão. Diga para alguém que está do teu lado: vai dar resultado a partir dessa tarde. Todas as áreas da sua vida vai dar resultado a partir dessa tarde. Só você que crê, eu quero que você saia do teu lugar, vem correndo perto do altar. Eu quero orar por você que quer dar resultado. Aleluia. Deus está se movendo a favor de homens aqui nessa tarde. O diabo dizia que eu não ia casar, Deus me deu uma esposa. Júlio, o diabo dizia que eu não ia casar, eu sou pai do Felipe, sou pai do Pedro, sou pai da Radá, sou pai da Maria. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: tudo que o diabo disse, esquece, irmão, porque você foi chamado para dar resultado, irmão. Deus me tirou lá debaixo dos pés de manga para pregar. Olha só, irmão, não sei nem falar direito. Da última vez que eu vim aqui, Deus nos honrou. Eu venho de uma família que seguia o judaísmo. Meu avô era judeu. E eu que não sei falar direito português, ganhei uma faculdade de hebraico. Hoje eu sou professor de hebraico. Você tem isso, irmão, isso é milagre. Diga para alguém que está do lado: milagres acontecem, irmão. Pessoa chegando aqui, abrindo Gênesis 1, dizendo: Bereshit, Bará, Elohim, Etz, Hashamai, Veet, Haaretz. O que é isso, irmão? É o menino que pregava para as abóbora. É o menino que pregava para o pé de manga. Mas Deus quer, nessa noite,
Que você entenda que enquanto você estiver dando desculpas em algumas áreas da sua vida, você nunca vai prosperar. Para de dar desculpa, irmão. Deus te chamou e Ele te capacita. Eu estou pregando para homens que têm sonhos de Deus. Estou pregando para homens que têm promessa de Deus. Então não dê desculpa, eu vim de uma família pobre, daí eu também vim, irmão. Mas porque eu cresci no meio do mato, eu também cresci no meio do mato. Eu estudava numa escolinha rural de madeira, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. Depois eu mudei para um bairro melhor. Aí eu fui estudar. O colégio não queria me aceitar, porque durante as aulas não tinha ninguém que queria me levar ao banheiro quando eu precisava. E alguém dizia, entre os professores, eu não vou despir ele para fazer necessidade fisiológica. E aí meu pai teve que ir no conselho para mim poder terminar meus estudos e assinar um termo que todas as vezes que eu sentisse vontade de fazer necessidade fisiológica, eu podia ir para casa. Quer dizer, quando eu sentia vontade de ir para o banheiro, eu tinha que ligar para o meu pai ou para alguém da minha família me buscar, porque na escola eu não podia usar o banheiro. Mas nem por isso eu parei de estudar. Somos em 4 irmãos, eu sou o único da minha casa que tem um curso acadêmico. Eu me formei em 2013 na Faculdade de Teologia da Unifiel de Londrina. Ganhei uma bolsa, estudei 4 anos. Depois fiz mais 3 anos de hebraico, bíblico e gramatical. Continuo morando no meio do mato, graças a Deus. Mas eu entendi que na vida não tem desculpa para quem tem promessa. Diga para alguém que está do teu lado, não tem desculpa para quem tem promessa. Não tem desculpa para quem tem sonho. Não tem desculpa para quem quer vencer na vida, irmão. Não tem desculpa para quem está decidido a prosperar na terra. Levanta a mão para o céu. Eu quero liberar uma unção sobre a tua vida de prosperidade. Aonde você tocar, aleluia, vai prosperar. Não, eu vou repetir. Deus vai liberar uma unção sobre as tuas mãos. Aonde você tocar, aonde você pisar, a terra seca se tornará frutífera. O caos será transformado. O vento vai cessar, a tempestade vai cessar. Onde você tocar, a bênção do Senhor vai descer. Você vai ser como uma árvore frutífera, como diz o salmista no Salmo 1, que dá o seu fruto na estação certa, a qual as suas folhas não caem, e no seu tempo prosperará. Levante a mão para receber. O Espírito Santo falou para mim que daqui 40 segundos ele vai começar a tocar sobre a vida de alguns homens aqui. Vai haver uma unção poderosa, e aonde você tocar vai haver cura, vai haver milagre. A porta fechada vai se abrir, o milagre vai acontecer. Deus está dizendo, se prepara, porque o resultado vai chegar diante dos teus olhos. Uramacante, urabaia, urimicandaraia. Enquanto eu estou falando, já passou 23 segundos. Esta unção está se aproximando, e quando ela tocar, alguém aí não vai conseguir resistir. Uramacandurabaia. A partir de agora está liberada a unção. Ele está renovando tua vida hoje aqui. Ele está te levantando nesta tarde. Deus está dizendo, se prepara. O milagre chega para tua casa, chega para tua família, chega para tua vida. Aquilo que não estava dando certo, a partir desta tarde vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A porta vai se abrir. Abre a boca para adorar. Uramacante. Como José teve um sonho e pronto. Coloque a mão sobre alguém e ore por ele. Diga, se prepara para dar resultado. Se prepara. Se prepara para ver o milagre diante dos teus olhos. Se prepara. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus
está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Levante a tua mão para o céu, levante a mão para o céu. Pai, a tua palavra foi pregada nesta tarde. O Senhor me trouxe de Londrina, Senhor. Viajamos algumas horas para chegar aqui. Eu falei sobre honestidade e sobre prosperidade. Então eu quero pedir, Pai, um sinal aonde tiver um homem de mão levantada que crê, Senhor, nessa promessa. Renova a fé dele agora. Renova as forças dele agora, Senhor. Homens que entraram aqui, Senhor, alguns sem esperanças, outros que entraram aqui desanimados, Senhor, outros que entraram aqui enfrentando uma guerra na sua família, assim como José enfrentou uma guerra com seus irmãos. A família de Jacó não era perfeita, mas tinha promessa de Deus. E todo aquele que está debaixo da tua promessa não morrerá frustrado, Senhor. Se o Senhor é na minha vida, Pai, depois de viajar 6 horas de viagem para chegar aqui, Senhor, eu peço que o Senhor comece a tocar sobre a vida de algumas pessoas aqui agora. Se pessoas entraram aqui enfermas, Senhor, seja no seu emocional, seja no seu físico, seja no seu espiritual, que essa pessoa seja curada agora pelo toque das tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, começa a tocar, Senhor. Começa a renovar, Senhor, que homens de Deus sejam levantados neste lugar, que profetas sejam levantados neste lugar, que pregadores da tua palavra sejam levantados, que obreiros cheios do teu Espírito sejam levantados nesta obra, Pai. Que esse lugar venha crescer em abundância, Senhor. Por isso, Pai, aonde houver um homem de coração aberto que entendeu a tua palavra e que talvez a sua história foi contada através da história de José, começa a derramar sobre ele um refrigério espiritual agora. Uraia tekefando ramakatore kalavá. Uramacanto rimidicandorá. Ele paia semi da canto ribidi calapaia. Ele paia somi da candorá. Ele vasse canto ribidi calavassi canda. Abraça ele, Pai, abraça ele agora. Enche ele agora. Renova ele agora. Uramacanto uramaia calavassi. Deus está tocando em alguém. Adacaturi de calamaia. Uramacanto urabaia. Deus está renovando as forças de alguém agora. Depressão vai embora agora. Espírito de depressão vai embora agora. Crise de ansiedade vai embora agora. Uramacante, urabaia. O Deus dos céus e da terra está tocando em ti agora. Seja curado, seja livre, seja renovado, seja cheio, seja transformado, seja abençoado pelo poder da palavra agora. Uramaia, canto, uramacanto, urá. Pode segurar que ele não vai resistir. Toca nele, toca, 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 toca. Upa, pepa, decanto, napa, decanto, rimi de candará. Eu ia terminar, mas o Espírito Santo falou para mim: eu estou tocando, toca, toca, Jesus, toca. Toca nele, toca, 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 toca. Urama, olha aí, olha aí. Toca, toca, toca mais. Uramacante, urabaia. Uramacante, uramaia, candorama, simi da candora. Oh, mandui que andaia, aduia.
você muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção cheia. Dá um abraço dele aí. Sabe o que eu acho lindo é que eu não o conheço. Eu te conheço, homem. E Deus falou para mim que ele não vai morrer, que além da saúde dele, Deus está restituindo o que foi roubado. E sabe, não, espera para aplaudir. Posso contar o testemunho aqui? E ele me abraçou chorando e disse: pastor, eu fiquei entubado quantos dias? 28 dias na UTI, é isso? E 38 entubado. E nesse tempo que ele estava passando no hospital, roubaram 400 mil reais. E Deus está devolvendo. Eu vou voltar aqui para você testemunhar. Deus vai restituir. Você crê nisso? Só quem vai dar resultado, aplauda Jesus nessa tarde.